Bullying, palavra que já se tornou conhecida entre os brasileiros. Ameaçar, intimidar. Mas para quem sofre com isso, o significado é bem mais amplo. O bullying traz consequências sérias para a vítima e também para o agressor. Pesquisas mostram que 60% dos jovens que fizeram bullying cometeram pelo menos um crime depois de adultos. Isso sem falar das outras formas de violência, uso e tráfico de drogas, vandalismo. Cadê o respeito entre os alunos e aos professores? Como combater a violência na escola? Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje está no ar. Um adolescente de 13 anos foi agredido. Ele apanhou de alguns colegas e quebrou a perna em 2 lugares. Uma aluna adolescente é espancada por colegas de escola até desmaiar. Uma estudante foi agredida dentro do pátio da escola. Um piá pegou e me passou uma rasteira, daí meu pé virou. E nisso ela pegou, me deu um soco no rosto e começou a me chutar. Meu braço, não posso levantar ele muito alto. Meu pescoço. Coluna, tudo dói. Fiquei apavorada como qualquer uma mãe fica, né? Numa situação dessa, sem saber o que pode acontecer daqui para frente. Numa situação dessa, como ela falou, ela foi agredida, tinha um monte de gente com objetos diferentes na mão. Se ela reagisse para se defender, eles iam machucar ela muito. Um monte de criança, aonde que tá, o que eles estão fazendo que eles não cuidam, nada. Vocês uma hora não vão me ligar e vão dizer, ó, tem imprensa, tem tudo, o IML tá lá, tua filha morreu. Porque é a única coisa que se espera. E depois de ver essas reportagens, o que a gente se pergunta é como um lugar que deveria formar cidadãos vira palco de histórias brutais. A violência nas escolas é notícia e também tema de pesquisa. Qual o perfil do jovem agressor? Será que a violência é diferente em diferentes escolas? Qual o papel do professor e da família? Para nos ajudar a refletir sobre o assunto, convidamos o professor Josafá Moreira Cunha, mestre em educação pela UFPR. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Thaís. É um prazer estar com você aqui hoje. Um prazer recebê-lo. Professor, a sua dissertação de mestrado foi uma das primeiras pesquisas no Brasil que tratou sobre bullying. Qual que é a importância de estudar esse tipo específico de violência? Veja, de fato, nesse momento histórico de nossa educação e da nossa sociedade, onde os direitos da criança e do adolescente são valorizados cada vez mais, especialmente a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, é óbvio que começamos a prestar atenção nas violações desses direitos. E mesmo quando essas violações de direitos ocorrem entre adolescentes, ou seja, quando um adolescente, uma criança, agride a outra. Então, a sociedade começa a prestar mais atenção a isso e começa a pensar em maneiras de prevenir a ocorrência desse problema, a incidência desse problema. Infelizmente, também, como as vinhetas e reportagens que vimos mostram, esse é um problema que tem consequências bastante graves para a qualidade de vida dos envolvidos. Mas, professor, o que é o bullying? Toda forma de violência pode ser considerada bullying? Essa é uma ótima pergunta. Final dos anos 70, começo dos anos 80, um pesquisador norueguês chamado Owels propôs a definição do que seria o bullying, teria 3 características para ser bullying. Precisa ser um ato agressivo e negativo, repetido ao longo do tempo e uma relação desigual. Então, muitas situações que muitas vezes são chamadas de bullying não entrariam nessa definição técnica, por assim dizer, de bullying. Só que uma questão que é feita sobre essa definição é: quantas vezes, por exemplo, alguém precisa receber chutes ou ser humilhado para que entre na definição? Ou seja, será que um ato repetido, será que a gente precisa esperar que a agressão se repita ao longo do tempo? E principalmente, então, o grupo de trabalho em que me insiro prefere usar a definição de vitimização e agressão entre pares, já que a gente não vai se concentrar tanto, se preocupar tanto se o ato está se repetindo ou não, e sim com a repercussão
para a pessoa que está sendo agredida. Professor, no seu trabalho, você entrevistou 849 estudantes do ensino médio e fundamental de 4 cidades brasileiras: Curitiba, Goiânia, Governador Valadares e Teresina. A violência assume características diferentes em diferentes estados? Essa é uma ótima pergunta, porque ela leva a gente a pensar além do indivíduo que está envolvido na agressão, na violência. E nós precisamos, claro, pensar e tentar entender como é que está o contexto em que esses indivíduos se inserem. Nós identificamos diferenças entre os diferentes estados, lógico, uma amostra bastante pequena, mas em outros estudos que eu fiz usando bases de dados representativas, como a base de dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, nós identificamos uma variabilidade bastante grande na incidência da violência e nos diferentes contextos, não só em estados, mas até mesmo em regiões, por exemplo, escolas rurais e urbanas. Só que é ainda prematuro, nós ainda não temos dados o bastante para dizer que essa escola é mais violenta porque ela é uma escola rural ou urbana. Mas quais seriam esses fatores que podem contribuir para esses índices? Sim. Veja, um dos fatores, dentre outros, que pode estar relacionado é o nível de desorganização social, por assim dizer, de caos que existe e de suporte para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. E isso, penso que é uma área bastante promissora, não só para estudos, mas até mesmo para planejar intervenções, para que possamos verificar e identificar, por exemplo, será que em cidades onde existem programas como o Programa Educacional de Resistência às Drogas, onde existem mais equipamentos de lazer para adolescentes, será que isso contribui para reduzir a incidência da violência? Essas são perguntas que nós ainda precisamos estudar melhor para entender. E nas escolas públicas e particulares, existem diferentes formas de violência nessas diferentes escolas? Essa é uma pergunta interessante. É quase como perguntar se a gripe é diferente nesses diferentes lugares. Talvez por uma questão alimentar ou de resistência, por tomar mais vitamina C, as crianças peguem menos gripe numa ou noutra. Mas, de fato, infelizmente, a violência está presente nesses dois contextos, tanto escolas públicas quanto escolas particulares. Professor, e já a gente vai falar sobre o perfil desse jovem que é vítima do bullying e também do agressor, mas antes nós vamos dar uma olhada no que está sendo pesquisado de diferente pelo mundo, é o Giro de Pesquisas. Mulheres que colocaram silicone têm 3 vezes mais risco de cometer suicídio. A estatística apareceu em estudos escandinavos, dinamarqueses e suecos. De acordo com pesquisadores da Suécia, o risco aumenta ainda mais depois de 10 anos da cirurgia. Essas mulheres também teriam mais tendência a morrer por abuso de álcool e drogas. Carne causa criminalidade. Um levantamento feito em 581 cidades pela Associação Americana de Sociologia revelou que quanto maior o número de abatedouros numa região, mais brigas, estupros, roubos e assassinatos acontecem por lá. O índice de crimes violentos chega a crescer 130%. Homens de países poligâmicos vivem cerca de 12% mais. A pesquisa foi feita pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra. Foram levados em consideração dados da Organização Mundial da Saúde sobre 189 países. Uma explicação seria que cuidar de mais mulheres e crianças levaria ao aumento da longevidade masculina. Quem se junta a nós nessa conversa é o Coronel Dabu, comandante do Batalhão de Patrulha Escolar Comunitária e coordenador do ProERD no Paraná, o Programa Nacional de Resistência às Drogas. Seja bem-vindo, Coronel. Muito obrigado pelo convite e estamos à disposição para participarmos dessa conversa tão importante. Então, Coronel, hoje a Patrulha Escolar está presente em 90 municípios. Qual que é a realidade que vocês têm percebido dessas escolas paranaenses em relação à violência? Nós temos trabalhado a conscientização da comunidade como um todo, porque a violência ela aparece na escola, ela é um reflexo
do que está acontecendo do convívio social. Então você tem essa violência nos bairros, nos municípios, no shopping, e ele aparece na escola porque é o ponto de convergência dos adolescentes. Então, como você reúne uma faixa etária semelhante, com interesses comuns, a escola torna-se o ponto de reunião, vamos dizer assim, dessas divergências. E aí a escola parece violenta, mas ela já é um reflexo do que vem acontecendo na sociedade. E a preocupação nossa é trabalharmos justamente isso, a conscientização das famílias, dos pais, porque hoje nós não temos mais aquela estrutura normal, aquela família funcional. Então, às vezes você tem a estrutura, mas não tem a funcionalidade, os papéis bem definidos. Então, aí aparece a escola como um ponto de violência, de surgimento dessa violência. E, na verdade, é o reflexo do que vem acontecendo. E qual que é o perfil desse jovem agressor? De fato, embora a gente possa encontrar na literatura e mesmo na minha pesquisa, a gente encontra fatos bastante interessantes, que esse agressor não é necessariamente um psicopata. Esse adolescente que agride o colega na escola, até porque estamos falando de atos agressivos relativamente pouco intensos, ele vai ter, por vezes, baixa empatia, ou seja, não vai prestar muita atenção nas repercussões para o outro desses seus atos, mas esse adolescente também muitas vezes vai ser agredido pelos colegas. E é interessante então entender como é que ele veio a ser agressor. E é interessante notar que os agressores que têm o pior desempenho em várias áreas, tanto quanto as piores indicadores de saúde mental, pior desempenho acadêmico, são aqueles que eram vitimizados, não souberam lidar com isso e tiveram que usar, em algum momento, resolveram usar a agressão como forma de lidar com seus problemas. Coronel, muitas crianças crescem ouvindo a mãe dizer assim, olha, faça tudo direito, senão eu chamo a polícia. Qual que é o desafio de trabalhar com esses jovens e com essas crianças e tirar justamente essa imagem da polícia que pune, do policial que é perigoso, que se eu fizer alguma coisa errada, ele vai vir e vai me punir? Primeiro que a sociedade ela precisa do segmento que represente o limite. E nós somos esse segmento. A Polícia Militar e as demais polícias representam esse segmento que representa o limite. Quando os pais trabalham dessa forma, eles estão transferindo uma responsabilidade que seria deles, de educar, impondo os limites ou conversando sobre os limites, e não fazem. Então a polícia multa, a polícia pega, a polícia não deixa jogar bola na rua, a polícia não deixa andar de bicicleta. Com essa construção negativa da imagem da polícia, nós temos o risco de um adolescente ou de uma criança precisar de ajuda e não procurar a polícia. Então há um trabalho também de conscientização dos pais, e através da educação nós estamos fazendo isso, com essa grande parceria com a Secretaria Estadual de Educação, que são as reuniões com os pais, para que o pai entenda que ele não pode amedrontar o filho com a seringa da injeção, ou com o barulho da broca do dentista, ou com a polícia. São áreas que às vezes amedrontam e depois não se sabe a origem, mas foi criado lá no começo, na infância ainda. E quais são as ações que têm sido desenvolvidas para enfrentar a violência nas escolas? O trabalho de orientação para os jovens, né, do comportamento de segurança, que eles podem minimizar a oportunidade. Então, se existe alguém com interesse de levar um objeto deles, se eles evitarem a oportunidade, guardando esses objetos, não manuseando o celular em ambientes de risco, em locais ermos ou em locais que eles estejam sozinhos, ele está minimizando. Então é a conscientização do comportamento de segurança. E quando a gente trabalha com a educação, nós atingimos também os professores, que são grandes multiplicadores das ideias. Eles trabalham isso em sala de aula, eles passam a entender melhor o papel de cada um. O jovem evitando a situação de estar parado numa esquina, onde ele não precisava estar, ele está minimizando o risco. Ele entrando para o colégio no horário mais próximo, adequado, que o portão esteja aberto, chegando, né? Também facilita. E ele tendo um caminho definido pela família
como um caminho mais seguro para ir para casa e voltar para o colégio, esse itinerário que é rotineiro, também é uma mudança para que esse comportamento de segurança aconteça. Além disso, nós temos o patrulhamento com as viaturas e principalmente o que nós chamamos de ocorrência futura. É quando a escola recebe alguma notícia e antecipa esse problema nos alertando. Aí nós temos condições de posicionar policiais para dar atendimento e evitar aquele problema que às vezes são as brigas marcadas pela internet. Então, isso para nós tem sido de grande valia também. E em relação às drogas, o que é que tem sido feito para combater isso? O nosso batalhão tem um programa chamado PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. Ele atua nas escolas municipais e particulares no 5º ano. Nós temos também o trabalho feito com os pais. É um trabalho que a gente vem estimulando a maior participação dos pais para que eles tenham um reforço de conteúdo, de informações para lidar com isso com seus filhos. E também tem uma modalidade que trabalha com as séries iniciais, com os bem pequenos, onde eles são orientados a cuidados com objetos que tem em casa, objetos que queimam, que cortam, ou detergentes. Isso você já está trabalhando com os pequenos lá na infância e eles já levam esse comportamento de segurança, essa percepção de segurança para a vida. Tá certo. E com a patrulha escolar, daí também as palestras, as ações desenvolvidas através do 181, que é o telefone do narcodenúncia, que tem sido para nós uma grande ferramenta. Preserva a identidade do denunciante e nós agimos pontualmente com nomes, placas e informações concretas. Coronel, muito obrigada pela sua participação no Em Tese de hoje. Obrigado a você pela oportunidade e a Polícia Militar está à disposição. Tá certo. E no próximo bloco, quais as consequências do bullying na vida adulta das vítimas e dos agressores e o que já está sendo feito para diminuir a violência nas escolas? A gente volta já já. O Em Tese está de volta e hoje o tema é violência nas escolas. Quem participa com a gente é o professor e mestre em educação pela UFPR, Josafá Moreira Cunha. Professor, muitos pais veem a agressividade dos jovens como algo momentâneo, uma fase que vai passar. Mas existem pesquisas que mostram que 60% dos jovens que cometeram bullying, depois da fase adulta cometeram pelo menos um tipo de crime. Quando que é a hora de saber o que é normal e o que pode ser um comportamento agressivo mais preocupante? Bom, antes, um esclarecimento, essa referência que você cita de uma incidência bastante alta de criminalidade entre agressores do bullying, provavelmente numa população de altíssimo risco para violência, uma população bastante vulnerável, portanto. E essa parte da sua questão em relação aos pais, essa preocupação, onde é que eu devo intervir, onde é que eu não devo intervir, bom, aqui nós temos que pensar no papel dos pais no desenvolvimento saudável, no desenvolvimento positivo dos filhos. E hoje, na literatura sobre relação pais e filhos, algo que tem crescido muito é a importância desse envolvimento contínuo dos pais, mas não numa monitoria invasiva. O pai não tem que ser um detetive, contratar detetives, estar tentando investigar cada detalhe dos filhos e, no menor indício de comportamento inadequado, agredir o filho através de uma briga, através de xingando o filho, dizendo, não, você é violento. Não, mas, ao mesmo tempo, esse pai deve manter as portas de diálogo abertas e deixando claros as expectativas. E quando o filho, por exemplo, agride um colega na escola, ser claro, dizendo, veja, isso é inadequado. Isso não deveria ter sido feito. O pai não deve esperar para quando ligarem da escola dizendo, olha, o seu filho trouxe uma arma para a escola e atirou num colega. Aí não é o primeiro momento para conversar com o filho. Tem que ser quando o filho teve uma briga, a primeira briga na escola. Tudo começa bem antes, né? Bem antes.
Tá certo. Bom, e agora nós vamos ver o exemplo de uma escola de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, que tinha um sério problema, principalmente por causa das drogas. Há 4 anos eles começaram um projeto que visava justamente melhorar a qualidade de vida dos alunos. E olha, já tem dado bons resultados. Quando a violência e o tráfico de drogas moram ao lado, nem sempre os muros da escola são capazes de manter os problemas longe. Em 2008, Antônio assumiu o cargo de diretor, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos alunos. A primeira atitude foi deixar de cobrar pelo uso da quadra de esportes nos finais de semana. A única coisa que pede em troca é que cuidem do espaço. A primeira forma de administrar. E segundo, a questão da infraestrutura, dentro das possibilidades que a gente tem, né, ou que tinha até então, e inscrevendo a escola em alguns projetos, né, mesmo projetos federais, mas com anuência da Secretaria de Educação do município. Aqui onde os alunos passam o intervalo, uma rede foi colocada para manter os pombos longe. Mesas e cadeiras dão mais conforto na hora das refeições. São pequenas mudanças que podem fazer uma grande diferença. E as mudanças não param por aí. O calendário escolar também ganhou uma semana de combate às drogas. E a escola passou a oferecer atividades educativas e de esporte e lazer no contraturno para todos que queiram participar. Esses projetos são muito importantes porque os alunos ficam mais disciplinados, prestam atenção mais nas aulas, questionam mais, procuram pesquisar mais. Eu tenho visto eles muito motivados, estou muito feliz com os projetos. Vários alunos meus participam dos projetos, porque são vários, né? E eu fico bem feliz com o resultado. E um dos reflexos para os pais é a questão do comportamento em casa, disciplina, melhora das notas. Tudo isso tem sido observado, a gente fica muito feliz. Dos 600 alunos que estudam na escola Davi Carneiro, pelo menos 100 fazem parte do projeto. E ninguém é obrigado a participar, não. Richardson prefere ir para a escola do que ficar em casa, mexendo no computador. Eu acho importante porque tira muitos meninos da rua, que podia estar na rua bancando, fazendo coisas erradas, tá aqui na escola, aprendendo. E até ex-alunos participam das atividades. Tiago já não estuda mais lá há 2 meses, mas sempre que pode visita a antiga escola. Porque eu gosto desse colégio ainda, aí eu me sinto bem aqui com as pessoas. Pois é, depois que essas políticas foram colocadas em prática, muita coisa melhorou, inclusive o desempenho dos estudantes. A escola que antes ocupava penúltimo lugar no ranking do IDEB no município, hoje está em 2º. E para falar das políticas estaduais de combate à violência nas escolas, convidamos a Fernanda Simões, diretora de Políticas e Programas Educacionais da Secretaria Estadual de Educação. Seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. O que está sendo feito hoje no Estado para enfrentar esse problema de violência nas escolas? Existe uma série de ações que têm sido propostas pela Secretaria Estadual de Educação e em parceria com todas as outras secretarias no combate e na prevenção às situações das violências. Acho que é importante a gente estar ressaltando que a escola, na verdade, é um cenário onde se aglutina uma série de violências dentro do interior e no entorno dessa escola, em virtude de uma comunidade que muitas vezes traz para dentro da escola uma série de situações de violências que são históricas, que são culturais, que são religiosas, que são as mais diferentes. Ou seja, a diferença entre as pessoas é um grande motivador dessas violências. E com isso, a Secretaria e todo o Estado do Paraná tem trabalhado numa política de aglutinação da rede de proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes e em combate às políticas de violências que têm sido as ações de violências que têm sido geradas dentro da nossa sociedade, numa ação integrada entre Ministério Público, conselhos tutelares, as escolas, os pais, os alunos, o Ministério da Saúde, as Secretarias da Saúde, a Secretaria da Segurança, a Secretaria da Assistência e Desenvolvimento, ou seja, todos têm que estar participando. Essa não é uma ação individual. Nós não combatemos a violência ou as violências de forma individualizada. Nós temos que ter uma ação de combate coeso de toda a sociedade.
Pois é, e tendo em vista essa situação que acontece de brigas de estudantes nos arredores da escola, como se posicionar nesse aspecto? Muitas vezes os pais ficam inseguros porque não sabem como lidar, não ocorreu dentro da escola, mas ocorreu ali nos arredores envolvendo estudantes. Como se posicionar nessa situação? Acho que é importante a gente estar pensando que o aluno, a criança ou o adolescente, ele é aluno de uma determinada escola, entretanto, ele faz parte de uma comunidade. Ele é atendido por serviços públicos de toda aquela comunidade. Ele mora naquela comunidade e faz parte de uma rede de relações sociais que estão dentro dessa comunidade. Ou seja, tudo o que acontece dentro da comunidade respinga em todas as esferas dessa sociedade dentro da comunidade, seja na igreja, seja na escola, seja num parque, seja num clube. Então, quando acontece uma determinada ação violenta fora do muro da escola, ela não deve ser tratada como não sendo uma violência que também faz parte de interesse ou de ação dessa escola. Então, não tem como a gente mais segregar. Por isso que essa é uma ação que tem que ser muito forte do agregamento da rede de proteção. Tá certo. E em relação ao aluno que é vítima, que está sendo excluído ou sendo vítima de violência psicológica e moral ou mesmo de agressão física, existem projetos para a proteção desse aluno e para a reinclusão dele no ambiente escolar? Então, vou voltar mais uma vez, Thaís, falando da rede de proteção, que é assim, a rede de proteção ela é pensada com atores de todos os segmentos da sociedade. E nesse momento, quando a gente tem todos os atores, eu tenho assistentes sociais, eu tenho psicólogos, eu tenho médicos, eu tenho a polícia conosco, eu tenho pais conosco, e aí eu tenho um processo de reinserção natural desse aluno. Por quê? Porque todos veem a proteção e a garantia do direito da criança. O direito da criança é ter o direito assistido, né, da educação, mas é ter o direito à vida em primeiro, né, à saúde em primeiro lugar. Então, esses direitos têm que estar sendo garantidos por toda a comunidade. A família não pode ser excluída do processo. Então, é muito importante quando a gente vê, por exemplo, a reportagem que você acabou de passar do Colégio Davi Carneiro, onde a escola abre ao final de semana, a escola tem inserção de quem? Você vê a reportagem, tá a criança ou adolescente participando da atividade com os pais, com a comunidade. A escola tem que ser um canal aberto da sociedade, onde todos estão ali dentro. Então, eu não posso excluir a família das suas responsabilidades e não posso excluir a escola das suas responsabilidades. Briga fora da escola, responsabilidade também da escola, porque o aluno, o cidadão é da escola. Tá certo. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. O Em Tese fica por aqui, você pode rever esse e outros programas no nosso site. Dúvidas e sugestões? Escreva pra gente em tese@ufpr.br. Até semana que vem.